Olá, estudiosos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo preparei um assunto que vamos ver o que vai dar. Oratória em sala de aula. Você acredita que professor precisa treinar a oratória para a sala de aula? Eu acredito que sim. Eu acredito que por mais que a gente já esteja ali há muito tempo em sala de aula, é sempre necessário esse treino. Por quê? Porque a linguagem, ela é muito importante. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou uma apaixonada por linguagem, letramento, escrita, tudo que envolve esse mundo fantástico de se colocar à prova através de outras habilidades. E a linguagem, ela é uma habilidade que você pode desenvolver, né? Ah, a linguagem, ela é composta tanto ali da linguagem verbal, né, aquilo que a gente fala, que passa ali em toda aquela a teoria da comunicação, e essa teoria da comunicação tem um emissor e um receptor, e essa comunicação ela passa por um canal, às vezes desemboca ali num ruído. Então a linguagem verbal, ela tem todo esse contexto, e hoje nós falamos que ela não chega a um só receptor, mas ela pode chegar a vários receptores, como é o caso meu aqui no YouTube, né? Eu tenho a pretensão humilde de formar uma comunidade de estudiosos. Se você também tem essa pretensão, venha comigo, venha fazer parte desse canal, que eu tenho certeza que nós vamos abordar assuntos aqui muito pertinentes à educação. E a comunicação, ela faz isso, mas ela não faz sozinha. Ela anda conjuntamente com a sua comunicação não verbal. Quem aí consegue espelhar na própria face quando está gostando ou quando não está gostando de determinado fato ou de determinado assunto? Eu normalmente transpareço na minha face. E você transparece na sua? Então, né, a linguagem não verbal, ela também tem sido muito estudada nos últimos anos e ela é um composto da linguagem verbal, ou seja, nós falamos com o nosso corpo e nós falamos com a nossa voz. Em sala de aula, isso é muito importante, isso é muito pertinente. E é essa linguagem que faz com que a gente consiga, né, dar conta ali das nossas atribuições em sala de aula. E você não pode nunca, né, desconectar tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal uma da outra, porque senão a mensagem que você quer passar, ela vai ficar descontextualizada. Vamos fazer um teste? Atrás. Imagine que você diga assim em sala de aula: se quiserem saber de alguma coisa, se quiserem me perguntar alguma coisa, estou à disposição. E quando um aluno, né, se propõe a fazer uma pergunta, você cruza os braços. Gente, essa linguagem, ela está dizendo para o seu aluno que ela quer que você quer um distanciamento, que aquela pergunta não foi recebida, né? Não foi qualificada para ter uma resposta. E isso é algo muito ruim em sala de aula. Fora outros contextos, né, que em sala de aula a gente também busca ali minimizar até para poder ter essa interação com os nossos alunos. Mas o papo mas a conversa de hoje, ela tá toda embasada numa treinadora de palestrante chamada Linda Clemons. A Linda, ela é uma estudiosa da linguagem não verbal. Como eu ia dizendo, a Linda Clemons, ela estuda as linguagens não verbais. E hoje eu tive a oportunidade de assistir uma aula ao vivo da Linda Clemons, né, num treinamento que eu estou fazendo de oradores. E aí, assistindo essa aula da Linda, ela falou algo muito interessante que eu aprendi, adaptei e vou compartilhar com vocês agora. Ela falou voltado ali para quem gostaria de ser um treinador ou um orador que tivesse a pretensão de falar num TED, num TEDx, né, num pitch, tudo voltado ali para
oralidade, né? E eu peguei essas dicas dela, esse conceito que ela criou e trouxe para dentro da sala de aula para falar com vocês, professores. Então, ela diz o seguinte, que existem os 5 Cs da comunicação. E eu super concordo e acho que a gente pode utilizar na nossa sala de aula. O primeiro C que ela levanta é o C da competência. Ou seja, se você é um professor, está aí em sala de aula, quer saber como usar a sua oratória em sala de aula, em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, faça, entregue resultados, né? Seja um professor que está à frente do seu tempo, perceba, né, quais são as relações que estão sendo criadas ali e entregue todos os resultados. Nós sabemos que a sala de aula, ela não se encerra somente na sala de aula. Há atividades que você tem que fazer de papelada, né? Há vários documentos a serem preenchidos. Então, o primeiro C, ele vai se referir a essa competência total, ou seja, professor, toda profissão vai ter algo que a gente não gosta de fazer, mas a gente faz. Por quê? Porque nossos boletos vencem e também porque a gente tem propósito nisso, né? Então, se você tem aí toda uma gerência para fazer da sua sala de aula, né, de diários, de plataformas, faça da maneira mais eficaz que você conseguir e da maneira mais competente. Aí você vai me perguntar, mas Michele, como é que isso vai me ajudar na minha oratória? É o seguinte, quando nós, professores, entregamos resultados, a gente também entrega resultado dentro de sala de aula. E normalmente esse resultado, ele vem por uma junção daquilo que a gente pede com aquilo que a escola deseja e com aquilo que a gente coloca dentro da sala de aula. Quando essa casadinha fica bem ajustada, quando esse momento fica bem ajustado, nós temos ali uma produção sendo feita, uma produtividade sendo, né, exercida. E essa competência, ela deixa o seu trabalho mais fluido. Se você consegue, né, se comunicar com os seus alunos, com o que a escola pede e com esse resultado de entrega mesmo documental, eu tenho certeza que a sua sala de aula, o seu manejo de aula vai ser muito mais fácil. Você não vai ter que toda hora ficar pensando, né, e se preocupando com coisas documentais que você tem que fazer. Deixe tudo em dias, né? Deixa tudo organizado para que você não tenha essas preocupações. Segundo C, que ela levanta e que eu adaptei aqui para nossa sala de aula, a questão da confiança. E aí eu quero falar com os professores mais novinhos que estão chegando na sala de aula agora. Você tem muito a passar. Não se apegue somente ao medo, né? Muitas vezes a gente tem uma síndromezinha de impostor dentro da gente e a gente fica assim, mas essa aula não é tão boa, né? Eu não sei se eu preparei tão bem. Gente, no começo, desajustes acontecem. Pode ser que você prepare um conteúdo muito bom e o seu tempo de sala de aula seja limitado e você não consiga passar aquele conteúdo. E pode ser que você tenha um conteúdo muito ínfimo, um pouquinho, para um tempão de sala de aula. Sobrou aula no seu conteúdo. Então, esses ajustes, eles são feitos com o tempo. Com o tempo, você vai aprendendo a marcação do relógio, você vai tendo noção de tempo, você vai tendo noção de quais atividades colocar, quanto tempo esperar pelo aluno, porque existe um período de maturação, né? O aluno ele precisa aprender ali e às vezes ele precisa desse período de maturação em sala de aula. Não é só conteúdo, conteúdo, conteúdo que vai fazer com que aquele aluno se desenvolva ou com que sua aula se desenvolva. Então, há esse período aí de maturação, mas tenha confiança, confie no que você está fazendo. Se você estudou, né? Se você tem competência, já atingiu lá o primeiro C, né? Confie que vai dar certo. E a confiança é uma autoconfiança, é você confiar que o seu trabalho está se desenhando da melhor maneira possível. Afaste aí, ó, essa síndrome de impostor e vá adiante, que eu tenho certeza que as suas aulas são as melhores aulas. Eu tenho um vídeo aqui no canal
dizendo o seguinte: a sua aula merece ser ouvida. Assista lá esse vídeo, deixe um comentário, porque a minha pretensão aqui nesse canal é formar uma grande comunidade de estudiosos. Terceiro C é o C do conteúdo. Meu amigo professor, aqui não tem para onde fugir. Você precisa organizar o conteúdo da sua sala. E é o seguinte, se ninguém nunca te contou isso, eu vou te contar. Professor nunca, jamais, never para de estudar. É para sempre. A gente vai estudar para a vida toda. Aqui é a verdadeira lifelong learning, ou seja, o aprendizado pela vida inteira. Não tem como, você sempre vai estar envolvido numa preparação de aula, você sempre vai estar ligado, pensando qual é a sua próxima aula. Vocês acreditam que eu faço isso? Às vezes eu estou em casa, é final de semana, e eu já estou aqui, ó, pensando qual é a minha próxima aula. Apesar de ter 15 anos de sala de aula, eu ainda, né, fico ligada quais são os conteúdos que eu vou desenrolar ao longo da semana. Então, professor, você nunca vai deixar de estudar. E eu espero que o seu conteúdo dentro de sala de aula seja um conteúdo que prenda a atenção daquele aluno. Por quê? Porque nós estamos disputando com várias plataformas hoje em dia. A gente disputa com o chat GPT, a gente disputa com a IA, a gente disputa com a própria internet, a gente disputa com desliza para cima. Então, tudo isso. Tem um outro vídeo também que eu falo de pirotecnia em sala de aula. Ninguém precisa ser um professor pirotécnico, mas você precisa ter conteúdo, você precisa embasar as suas aulas, você precisa estudar. Porque se você não faz isso, você vai quebrar lá o segundo C, que é o C da confiança. Por quê? Porque você não vai ter autoconfiança em você. E se você abre a guarda da autoconfiança, os seus alunos também não vão confiar naquela autoridade de conhecimento que você tem e não vão confiar também no que você está fazendo. Então, vamos aí, sigamos estudando e animados, né? E animados com esse estudo. O quarto C é o C da coragem. Aqui eu estou dizendo a coragem no sentido mais filosófico, é o C de enfrentar, né, aquele desafio. Às vezes é uma turma nova que você está ministrando, que você vai ministrar. Às vezes é o seu primeiro momento em sala de aula, você acabou de sair de uma licenciatura, está indo para uma sala de aula, ainda não tem ideia de como que vai ser aquele contexto de ensino. Às vezes é a pura coragem de se desafiar, às vezes foi o sonho da sua vida se tornar professor, se bem que eu acho que muita gente está perdendo esse sonho, né? Antigamente perguntávamos para as crianças o que você queria ser, elas diziam professores, mas hoje parece-me que é cada vez menor o número de crianças que respondem isso. Mas, de qualquer forma, se essa é a sua profissão, e eu já disse isso outra vez, em outro vídeo, os mestres foram separados. E se nós fomos separados, nós temos propósitos nessa vivência de ensino. Então, confie no seu trabalho, faça um bom trabalho e confie em si mesmo, né? Tenha aí a coragem de se confiar e a coragem de enfrentar, tá? O quarto C é o C da coragem. Tenha coragem de enfrentar o seu dia a dia como docente. O quinto C é o C da conexão em sala de aula, ou seja, a sala de aula ela é feita de pessoas e por pessoas. Cada pessoa daquela ali, cada aluno seu e até você mesmo traz uma história para dentro da sala de aula. Então, eu tenho vários storytellers ali sendo contados dentro dessa sala de aula e a gente faz as conexões. Faça conexões com seus alunos, se importe com as histórias que eles estão trazendo, se importe com as dúvidas que são levantadas em sala de aula, se importe com o que eles estão, né, as relações que eles estão fazendo com aquele conteúdo que você está ministrando. A conexão é um elo, gente, muito forte, é um elo que pode levar a sua turma em paz até o final do ano. Olha que maravilha. E outra coisa, eu falei ainda agora da confiança, né, do quarto C, não meça a sua régua com a régua do vizinho. Não use a régua do vizinho para medir, né, o seu desenvolvimento,
Por quê? Porque tem professores que vão estar lá na frente, que já tem uma jornada, tem professores que vão estar começando, tem professores que ensinam um determinado conteúdo de uma forma, tem professores que vão ensinar o mesmo conteúdo de outra forma, ou seja, nenhum professor é igual ao outro, não faça isso. Vou trazer aqui um pouquinho para minha fé. Davi, quando foi lutar contra Golias, ele até experimentou a armadura de Saul, mas ele não foi lutar com a armadura de Saul. Ele pegou a pedrinha dele, né, a funda dele e foi lá com as ferramentas que ele tinha. Não faça isso, não use as ferramentas de outra pessoa, não use a armadura de outra pessoa. Aprenda com essa outra pessoa, né? Aprenda aqui na nossa comunidade de estudiosos, mas se coloque no palco, né? E a sua oratória, ela vai fazer parte de todos esses Cs aqui que a gente conversou agora, né? E por fim, né, tô falando com professores, estou falando com amigos de profissão, com colegas. Na sua aula tem que ter verdade, né? Então, faça com que o seu ambiente seja um ambiente seguro para você e para os seus alunos, um ambiente de verdade, onde as pessoas podem, né, fazer reflexões, onde elas possam cultivar o aprendizado, onde elas possam fazer perguntas, independente, gente, da série que você está, se você está com piquititinhos, com criancinhas, se você está na graduação, se você está no ensino técnico. Hoje em dia, eu sou professora da graduação e do ensino técnico, e em ambas as formações eu tento lidar ali com as dificuldades daqueles alunos, eu tento ser muito de verdade, né? Tem professores que se incomodam quando, e isso quando pode, né, também, quando o aluno pode usar celular em sala de aula e que ele vai pesquisando junto com o professor ali. Para mim isso nunca foi um problema. Na verdade, eu acho que isso é uma forma de me lançar mais à frente, né? Então eu tento aprender ali com o que os meus alunos estão trazendo e quais são as expectativas dele para a sala de aula. Segundo, é necessário que você tenha autenticidade. A sua voz é o seu DNA, né? Todas as vozes, elas marcam um DNA específico. Então, utilize da sua voz. Não procure se comparar. O jardim da comparação, ele é muito dolorido, gente, porque às vezes a gente se compara com pessoas que estão em outra fase da vida, né? É a mesma coisa de usar a armadura do outro, né? Às vezes aquela pessoa está em uma outra fase e aí você vai perdendo a sua autenticidade de tanto querer imitar, você talvez perca ali a sua autenticidade. Então, vá com você, vá do seu jeito, né? Eu tenho certeza que você tem aí dentro um propósito, que você tem um jeito que é só seu de dar aulas, né? Um jeito que é só seu de ensinar, que quando as pessoas olham para você e falam, nossa, fulano me explicou isso, mas agora que você me explicou, eu entendi tudo. Então você é esse professor. Você não precisa, né, se comparar o tempo todo. Vá lá, faça o seu trabalho e eu tenho certeza que a sua oratória vai estar à disposição do seu trabalho e vai ser primoroso, vai ser excelente. E por último, tem a presença tanto de palco em sala de aula, né? Tem a presença ali, se faça ser visto na sua sala de aula, porque tem professor que está morto, né? Só falta enterrar. Ai, meu Deus, lá vou eu sendo cancelada de novo. Tem professor que já, já passou e está aqui só a alma mesmo. Mas se você está em sala de aula, é uma brincadeira, tá, gente? Faça-se ser visto, né? Tenha presença de palco. Quando a sua voz ecoar na sala de aula, os alunos vão vibrar com você, porque eles estão esperando por aquele seu ensinamento, aquele seu compartilhamento. Então, isso é muito bacana. Essa troca em sala de aula é muito bacana. E tenha presença, você é a autoridade na sua sala de aula, né? Você está ali para desenvolver um bom trabalho e você desenvolve esse bom trabalho fazendo todas essas coordenações. Não estou fantasiando aqui, né, nem romantizando, dizendo que é fácil, que todo dia é uma maravilha. Não, eu estou apenas, né, tentando refletir com vocês e conversar com vocês sobre a oratória para dentro da sala de aula, porque muitas vezes a gente fala de oratória
E parece que a gente está falando para alguém que quer ir para um palco, né? Para alguém que quer virar palestrante, para alguém que quer, né, fazer algum show, treinar. Mas eu estou falando de uma oratória que conecta. Linguagem e oratória é muito mais para conectar do que só para treinar, só para ser coach, né? Usando aí essa palavra. É para você olhar para dentro de si. É uma oratória que também vem ali, bem como Rubem Alves disse, de uma escutatória. Então a gente escuta, né, e a gente fala, e a gente aprende, e a gente educa, e a gente, né, ensina. Então que essa sua oratória, ela preencha todo esse espaço. Certo, pessoal? E aí eu não posso deixar de falar para vocês o seguinte: eu desejo do fundo do meu coração que a gente consiga formar e fazer uma grande comunidade de estudiosos, porque é cada vez mais urgente que a gente tenha canais no YouTube, não só um barulho da rede social, e tem um vídeo falando sobre isso aqui, não só um barulho da rede social, para que a gente tenha a certeza de falar sobre leitura, trabalho, né, e educação como um todo. Aqui é um canal, um ambiente para que a gente possa conversar sobre isso. E se você achou que esse vídeo valeu a pena, se esse vídeo te fez refletir de alguma forma, deixa aqui o seu like, deixa um comentário para a gente começar a formar essa grande sociedade. Tchau, tchau, gente, e até um próximo vídeo.